Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nos reunimos para meditar a palavra, para rezar, para colocar os nossos familiares também em oração. Obrigado por tantas e tantas mensagens que vocês me encaminham através do meu WhatsApp, através das redes sociais, o YouTube, no Facebook, enfim. Vamos usar de todos os meios para nos colocar na presença de Deus. E hoje, o Evangelho vai nos falar desse tema tão importante: o que Deus uniu, o homem não separe. Então pegue a sua Bíblia, vamos rezar juntos, vamos evangelizar, vamos nos colocar na presença de Deus. O Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 10, versículos 2 ao 16. O texto diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, com o texto de hoje nós poderíamos ficar falando um dia todo. Vou tentar ser breve nas minhas colocações para que a gente possa entender. O pano de fundo é: o que Deus uniu, o homem não separe. Primeiramente, nós precisamos pensar sobre esta colocação. O que é que Deus uniu? Veja, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa relação com as pessoas, tanto a relação de amizade como relações de amor, algo mais íntimo, assim como uma relação conjugal, o homem e a mulher que querem contrair matrimônio. Se a relação não começar nesta união com Deus, é uma relação doentia. Então, se os jovens lá, um conheceu o outro, e eles não se consagram a Deus inteiramente, consagrando aquela relação, e eis que aqui eu não estou nem falando de sacramento, eu estou falando de união. Em outra oportunidade podemos falar do sacramento do matrimônio. Mas aqui nós não estamos nem falando do sacramento, nós estamos falando já do namoro. Se o namoro não começar em Deus, ele já está condenado. Aquilo que se começa mal, termina mal. E é por isso que Jesus tem essa sensibilidade do entendimento, porque já sabe.
Aquilo que começa de forma doentia vai se agravando com o passar do tempo. Quando nós não respeitamos a relação dos filhos e também quando nós não procuramos conhecer ambas as partes. Então procure começar em Deus. O que Deus uniu. Não foi uma pessoa que diz, eu vou namorar tal pessoa. Não. A pessoa, ela se deixa conduzir por uma vontade de Deus. É Deus que apresentou aquela pessoa para você. E aí você se deixou conduzir. Então o que Deus uniu não pode ser separado pelo homem. Isso é verdade na relação matrimonial, né, na relação de namoro, é também verdade na nossa relação na parte religiosa, consagrada. Se aquilo que você faz foi por vontade de Deus, ninguém tem o direito de separar. E aí Jesus fala, logo em seguida, da relação matrimonial, porque essa era a questão que eles traziam. É permitido ao homem se divorciar da sua esposa? E Jesus diz, mas o que vocês aprenderam com Moisés? Bom, Moisés até permitiu dar uma carta de divórcio. E Jesus diz, sim, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Mas essa não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas permaneçam unidas. Agora, quando as pessoas já são cabeça dura, já desde o namoro, pobre das crianças que acabam se envolvendo na relação, né? As crianças que são geradas naquela relação acabam sofrendo. E aí é interessante olhar o significado das palavras, porque Jesus fala sobre a questão do divórcio. Olha só, se você está acompanhando com a Bíblia, versículo 11. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Você adulterou a relação. Muitas vezes nós assistimos na nossa programação, na televisão, né? Denúncias de adulteração de combustível, adulteração lá na qualidade do leite, na qualidade da água. Então nós distorcemos aquilo que é o original. Isso é adulterar. A gente altera o princípio. Isso acontece também na relação conjugal. Se o casal se une em Deus, e eis que um resolve deixar o outro, se divorciar, comete adultério contra a outra pessoa. Mas, nossa, mas está em pecado com Deus. Primeiro está em pecado com a própria pessoa. E Deus está naquela pessoa. Mas o grande erro foi cometido contra aquela pessoa. Você rompe essa comunhão por causa de um desacordo naquilo que você fez diante de Deus, dizendo, sim, Senhor, eu quero viver até o último dia da minha vida, até que a morte nos separe. E aí, por bel prazer, não, resolvi abandonar a minha esposa, ou o contrário também é verdade. Abandonei o meu esposo, se divorciou. Você cometeu adultério, você adulterou o princípio da relação. Então, tudo aquilo que fizermos, que nós possamos fazer em Deus. Consagre o seu namoro a Deus. Consagre a pessoa que você conheceu há pouco. Claro que também naquelas relações doentias, onde um está fazendo mal para o outro, aí sim, mas são casos isolados que também precisam de uma análise. Por isso vamos pensar um pouquinho. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós iniciamos em Deus, nós consagramos a Deus. Então, o que Deus uniu, que o homem não separe. Pense sobre isso, faça a sua oração e vamos juntos evangelizar. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado domingo, bom descanso e até o próximo programa.